Então vamos lá, gente. A gente agora tem que voltar nas medidas de contracautela. Lembrando que a gente só vai utilizar o habeas corpus quando não for caso de relaxamento de prisão, quando não for caso de liberdade provisória, quando não for caso de revogação da preventiva. Ficou claro? Ou quando eu já pedi estas medidas ao juiz e o juiz negou. Aí o juiz é a autoridade coatora e eu vou com habeas corpus ao tribunal. Tudo bem? Agora vamos prestar atenção. Quando é que cabe relaxamento de prisão? E aí é tão fácil, porque o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, não, 65 da Constituição Federal, diz assim: da prisão ilegal caberá relaxamento. Então, o que a gente tem? Relaxamento de prisão, ele cabe no caso de prisão ilegal. Então, eu só preciso que você se lembre disso. Se você se lembrar disso, você faz o resto. Tudo bem? Então, olha só, é fácil. Se de prisão ilegal cabe relaxamento de prisão, é porque os outros dois casos são cabíveis de prisões legais. Então, vejam, a prisão é ilegal. Beleza, relaxamento de prisão. Ah, não, a prisão é uma prisão legal. Aí é diferente. Pode ser liberdade provisória ou pode ser revogação da preventiva. Agora eu vou fazer uma pergunta que, sinceramente, se você não acertar essa pergunta, você não pode passar. Não pode passar nesta prova. Aliás, nem nesta e nem em nenhuma outra. De lugar nenhum, ficou claro? De emprego nenhum, entendeu? Porque aí não dá, meu filho. Olha só, é um mínimo que a gente espera num concurso, né? Olha bem para isso. Mostra, Ed. Revogação da preventiva. Olha só, existem 3 espécies de prisões cautelares. Prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva. Revogação da preventiva. Você acha que cabe de que prisão, meu filho? Pô, lógico, né? Que a prisão tem que ser uma prisão preventiva. Evidente, não é verdade? Certo? Não tem como. O nome do troço é revogação da preventiva. Vai caber de quê? Né? Óbvio que é da preventiva. Então, a revogação da preventiva cabe quando uma prisão preventiva foi legalmente decretada. Então, ela é uma prisão legal, ela é válida. A prisão era necessária. Estavam presentes lá a garantia da ordem pública, ou da ordem econômica, ou então conveniência da instrução criminal, ou segurança da aplicação da lei penal. Ou seja, a prisão era necessária. Ela foi regularmente decretada. Só que, depois de passado um tempo, aquele motivo que antes havia justificado a prisão desapareceu. E a prisão preventiva, nós já vimos, ela é rebus sic stantibus, ela dura enquanto durar o estado das coisas. Se o motivo que justificava a prisão não existe mais, eu não posso manter alguém preso sem necessidade. Então, a prisão tem que ser revogada. Então, revogação da preventiva cabe quando? Quando eu estiver diante de uma prisão preventiva legal, cujos motivos desapareceram. Aí a prisão deve ser revogada. Tudo bem? Bom, se da prisão preventiva legal cabe revogação da preventiva, nunca vai poder ser liberdade provisória. Então, a liberdade provisória cabe de outra prisão. A liberdade provisória cabe da prisão em flagrante. Então, reparem, o indivíduo foi preso em flagrante. E essa prisão em flagrante, ela foi uma prisão legal. Todas as formalidades foram cumpridas, o delegado observou os artigos 304 e 306, ele realmente estava em estado de flagrância, está tudo ok. É uma prisão em flagrante válida, é uma prisão em flagrante legal. Só, gente, que ninguém pode ser mantido preso se não tem necessidade. Por isso que o artigo 310, nós já falamos sobre ele,
diz que uma vez lavrado o auto de prisão em flagrante, o delegado tem que remeter esse auto de prisão em flagrante dentro de 24 horas ao juiz competente. E o juiz, na forma do artigo 310 do CPP, deverá necessariamente relaxar a prisão se ela for ilegal. Converter a prisão em prisão preventiva, ou seja, decretar a preventiva, se ela for necessária e se demonstrarem insuficientes as medidas cautelares não prisionais do artigo 319, que vai desde comunicação de comparecimento periódico em juízo até a tornozeleira eletrônica. São várias hipóteses, né? Então, se isso for insuficiente e tiver realmente motivo para prisão, ela vai ser decretada. Ou, se não estiver presente motivo que autorize a prisão preventiva, gente, o juiz tem que conceder a esse preso em flagrante a liberdade provisória, com ou sem fiança. Lógico que ele só pode conceder liberdade provisória mediante fiança se o crime for afiançável. Agora, afiançável ou não, e quais são os crimes afiançáveis? Hoje, todos, exceto racismo, terrorismo, crimes hediondos, tráfico de entorpecentes, tortura e grupos armados civis ou militares contra a ordem e Estado democrático de direito, ok? Então, esses são os crimes inafiançáveis. Todos os outros admitem liberdade provisória mediante fiança. No entanto, gente, a fiança é uma dessas medidas cautelares do artigo 319. O juiz vai aplicar a fiança se ele entender que ela é adequada naquele caso concreto. Porque toda vez que estão ausentes os pressupostos da prisão preventiva, vejam, a Constituição diz: a todos é garantida a liberdade provisória. Então, a liberdade provisória, ela depende, seja com fiança, seja sem fiança, vejam, da ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Agora, quando o juiz entender necessária a fixação da fiança, que é uma caução real, é um depósito de moeda, né, ou de objetos de valor, para garantir as custas processuais, a eventual multa de uma condenação, ou ainda a reparação do dano sofrido pela vítima. Então, em determinados casos, o juiz verifica assim: não, nesse caso aqui acho que é melhor eu garantir o juízo, garantir a reparação do dano da vítima, fixando uma fiança, antes que esse cara se desfaça dos bens, antes, entendeu? E aí ele vai e fixa um valor, certo? Só o juiz pode conceder liberdade provisória mediante fiança nos crimes com pena superior a 4 anos. Mas se o cara for preso em flagrante, num crime que tenha pena de até 4, inclusive 4, o próprio delegado pode estipular a fiança e conceder a liberdade provisória mediante fiança. Tudo bem? Tranquilo? Agora vamos lembrar deste detalhe. Vejam, liberdade provisória só cabe de prisão em flagrante. Prisão em flagrante, legal. Agora, os motivos da prisão preventiva não podem estar presentes, porque se estiverem presentes, vejam, a prisão vai ser decretada e aí não cabe liberdade provisória. Ana, o que cabe quando tem uma prisão temporária? Se a prisão temporária, gente, foi decretada pelo juiz e é uma prisão ilegal, aí é direto habeas corpus no tribunal, né? Que o próprio juiz é a autoridade coatora. Agora, se for uma prisão temporária legal e antes do final daquele prazo, os motivos desaparecerem, nada impede que a gente peça a revogação da temporária, tá? Também eu posso falar em revogação da temporária. Seria cabível se uma prisão temporária houvesse sido decretada legalmente, está tudo ok, os motivos estão presentes e tal, e antes do final do prazo, o motivo desapareceu. Aí eu posso pedir ao juiz: revoga aí essa medida, né? E tal. Fato é, gente, que olha só, não é difícil. Na hora da prova você vai fazer isso.
Prisão ilegal, relaxamento. Isso significa que liberdade provisória e revogação da preventiva, prisões legais. Revogação da preventiva só pode ser uma prisão preventiva. Então, liberdade provisória é para uma prisão em flagrante, legal, onde estão ausentes os motivos da preventiva. Só que cada medida dessa tem um efeito. Agora, veja só. Quando a prisão é ilegal, e a gente verifica dessa ilegalidade, o juiz reconhece a ilegalidade e relaxa a prisão. Gente, ao relaxar a prisão, o Estado, através do juiz, está reconhecendo que agiu ilegalmente, né? Então, é lógico que de um ato ilegal não podem surgir efeitos. Por isso que quando ocorre um relaxamento de prisão, o indivíduo sai no que a gente chama de liberdade plena. Red Bull cria asas, né? Agora, é diferente quando eu tenho uma liberdade provisória. Esse nome é nojento de ruim. Assim, liberdade provisória. Gente, a liberdade é a regra. Liberdade nenhuma é provisória. Liberdade é sempre permanente. Provisória é a prisão, né? Mas o nome liberdade provisória, por mais ridículo que seja, ele é utilizado por um motivo. Porque significa assim, olha, você foi preso em flagrante, o juiz pensando e falando para o preso. Você foi preso em flagrante, a sua prisão em flagrante era legal. O Estado tem um título de prisão válido. No entanto, eu estou devolvendo você a liberdade, desde que você cumpra determinadas obrigações. Por isso o nome liberdade provisória. Porque ele tem compromissos a assumir e cumprir, obviamente. Então, a liberdade provisória, ela é o que a gente chama de liberdade vinculada. E como é que é esse vínculo, né? Quando o indivíduo sai, ele vai ter que assinar um termo de compromisso de que vai comparecer em juízo, de que não vai se ausentar da comarca sem comunicação ao juízo, entenderam? Então, são exigências que aumentam um pouco quando a liberdade provisória é mediante fiança. Agora, na liberdade provisória, independente de fiança, o indivíduo tem, no mínimo, que comparecer ao juízo, aos atos processuais para os quais for intimado. No mínimo, ele tem que se obrigar a isso, ok? Bom, aí vem a questão. E a revogação da preventiva? Novamente, a prisão preventiva é rebus sic stantibus, ela dura enquanto durar o estado das coisas. Então, o que acontece? Quando a prisão preventiva é decretada, tá? O que vai acontecer, né? Ela foi decretada pelo motivo X. O motivo desapareceu, o indivíduo tem que ser devolvido ao seu estado normal de liberdade. E o estado normal de liberdade de alguém é o estado de liberdade plena. Então, tecnicamente, na revogação da preventiva, o cara sai também Red Bull, cria asas, ele não precisa assinar termo de compromisso. E isso criou muitos problemas para o judiciário. Tipo assim, o cara pegava o passaporte e sumia no mundo. Aí o judiciário começou a pensar assim, não, é melhor a gente, quando concede a revogação da preventiva, pedir para entregar o passaporte. E aí começaram a estabelecer uma série de condições que não existiam previstas na lei. Aí surgiu o tal artigo 319 e o 320. Então, hoje, quando o juiz concede liberdade provisória e quando ele concede a revogação da preventiva, ele pode, certo? Simplesmente estabelecer, além dos requisitos normais exigidos pela lei para cada medida desta, aquelas medidas cautelares não prisionais cumulativamente. Então, ele pode, por exemplo, falar assim, olha, eu revogo a prisão, desde que você deposite aqui o seu passaporte, né? É o artigo 320, e compareça em juízo no cartório da vara criminal, uma vez por mês, para provar se tem emprego, se não tem emprego, demonstrar o que está fazendo, mostrar que está por perto, etc. e tal. Então, o juiz pode fazer isso. Vejam, ele pode aplicar, ao conceder a liberdade provisória, ao conceder a revogação da preventiva, ele pode aplicar cumulativamente essas medidas do artigo 319 e 320 do CPP. Tudo bem?
Gente, eu quero que você leia determinados artigos. Quais são os artigos importantes a respeito de liberdade provisória, né? E de revogação da preventiva e tudo mais. Eu quero que você leia, preste atenção, os seguintes artigos. O artigo 282 do CPP, ok? Depois eu quero, obrigatoriamente, hein, gente, o 310. Vamos ler 3 vezes cada artigo desse, tá? 282, 310, certo? E não são 3 vezes assim, lê. Não, não, não. Peraí. Tu lê todos esses artigos, aí vai estudar outra matéria, né? Assiste uma aula, faz uma coisa, outra, não sei o que e tal. No outro dia, tu lê de novo. Por quê? Porque isso você vai habituando com a redação. E se aquilo cai na prova, você vai olhar aquela redação, você não precisa decorar. Eu preciso que você olhe e fale assim, eu já li isso, né? Então, 3 vezes é o número, cota certa, tá? Então, vamos lá, 282, 310, o 316, que trata da revogação da preventiva, o 317, o 318, o 319, certo? O 320, que é o do passaporte. O 321, que diz que a todos é garantida a liberdade provisória se estiverem ausentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva, podendo o juiz cumulativamente aplicar o artigo 319 do CPP, certo? Depois disso, o 322 é o que fala que o delegado pode conceder a liberdade provisória em casos de crimes, prisão em flagrante de crimes com pena de até 4 anos. 323 diz quais são os crimes inafiançáveis. Então, quais são os afiançáveis? Todos, exceto os do 323. O 324 diz que não cabe liberdade provisória quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Também não cabe quando o indivíduo já quebrou fiança anteriormente. Não, entendeu? Então, não cabe fiança se presentes os pressupostos da preventiva. E depois, gente, eu quero que você olhe o 325, que fala dos valores da fiança, 327 e o 328, que estabelecem os compromissos a serem assinados, né, e cumpridos quando concedida a fiança, e finalmente o 350. Ok? Tranquilo? Então, vamos olhar isso, tá? Da mesma forma, se alguém tiver sido preso em flagrante, mas for escancarada a presença de uma excludente de ilicitude, tipo assim, a legítima defesa, pô, a conduta dele foi ilícita, não tem por que ele ficar preso. Então, ele vai receber liberdade provisória. Ok? Com isso, gente, a gente encerra essa etapa, né? E agora nós vamos tratar de um outro tema que cai demais nas nossas provas. O tema é sentença. O grande problema, gente, é que quando a gente pensa em sentença, a gente na mesma hora pensa no processo civil. E aí na nossa primeira aula eu disse o seguinte, olha só, existem 4 motivos pelos quais um candidato erra uma questão de processo penal. Primeiro motivo, coloca o emocional acima do raciocínio jurídico. Vamos afastar o emocional, ok? Vamos pensar de acordo com a matéria. E não com eu quero pena de morte, prisão perpétua, eu quero que todo mundo seja punido, etc e tal, tá? Vamos parar com isso. Aquele esquema, eu sou o réu, sei o que fiz, sei que mereço ser punido, mas desde que os meus direitos sejam garantidos e que a punição se dê na proporção e dentro dos limites legalmente estabelecidos, ok? Então, pensando assim, você já acerta 60% da prova. Segundo motivo pelo qual se erra uma questão de processo penal, acha que processo civil responde. Gente, processo civil não responde, ok? Terceiro motivo pelo qual, veja, o processo penal, ele não leva a erro, induz a erro. O negócio do e se. Ah, mas e se? E se você errou a questão? E se você se, né? Porque a questão que você acabou de e se, né, é outra. Entendeu? Não é a mesma que o examinador preparou, tá? E, finalmente, o último motivo é aquela da prova de múltipla escolha, né? Você brigando com o examinador, né? Assim, você acha que sabe muito e tal. Essa tá errada. Essa também. Essa também, essa também, essa também. Eu sei, não tem questão certa? Que isso, olha só, alguma é a resposta, meu bem. Uma você tem que marcar, entendeu? Não. Então, vamos responder por eliminação.
O examinador não é perfeito, você também não, eu também não, ninguém é, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai eliminar 2 ou 3, dependendo se são 4 ou 5 na prova, e vamos ficar com uma desgraçada. O problema é quando é prova de verdadeiro ou falso, né? Mas, se for prova de múltipla escolha, vamos responder por eliminação, certo? Perfeição talvez não exista, mas você vai procurar a menos pior. Ou, se for para marcar errada, a pior de todas, ok? Muito bem, mas dentro de sentença, o que pega é aquela história do processo civil. Porque pensou em sentença, a gente pensa logo assim, não, sentença é a decisão que põe termo ao processo, né? E aí você pensa logo assim, não, a sentença pode ser do 267 ou a do 269 do CPC. Vai mudar, esses artigos vão mudar, né? Mas por enquanto ainda são eles. Então, 267 ou 269, extinção do processo sem resolução do mérito. Extinção do processo com resolução do mérito. Errou a questão. Ficou claro? Isso aqui não é processo civil, é outra matéria, né? E aí, qual é essa outra matéria, tá? Então, como é que fica essa situação da sentença? A primeira coisa que você precisa saber é a classificação das decisões no processo penal. Como é que se classificam as decisões no processo penal? E aí, o que a gente tem, gente? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o próprio Código de Processo Penal, que é muito antigo, já falei, apesar das reformas, ele não ajuda. Às vezes, o Código de Processo Penal chama de sentença algo que, na verdade, não é uma sentença. E por que isso acontece? Primeiro, porque o Código é antigo. Segundo, porque houve uma época, e isso não é uma coisa que aconteça só no Código, acontece na prática também. Vejam, houve uma época que os tribunais avaliavam a produtividade dos juízes através do número de sentenças proferidas. Uma merda isso. Por quê? Porque o juiz civil dá um monte de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. E conta tudo como sentença. E no processo penal aquilo não é sentença, né? E aí o juiz penal, ele ficava sempre, olha só, e olha que absurdo, às vezes era um processo com 50 crimes, 10 réus. Olha só, são 500 penas para calcular, meu filho. Numa sentença, sacanagem, né? E contava como uma. E os juízes penais ficavam revoltados. Então, o que aconteceu? Eles começaram a escrever sentença em tudo. Sentença de recebimento da denúncia, sentença de prisão, sentença de não sei o quê, sentença de não sei o quê, né? Para aumentar a produtividade. Isso não acontece mais, mas isso prejudicou e muito a nossa definição do que é sentença. Então, eu preciso que você não erre a questão. Então, vamos lá. Olha, qual é a classificação das decisões no processo penal? E aí a gente costuma falar assim, olha, sentenças lato sensu. Lato sensu, né, gente? Porque estrito sensu, isso aqui não é sentença. Tudo bem? Tranquilo? É por causa dessa história. O código chama de sentença, mas não é, né? O juiz escreveu sentença, mas não é, certo? Na hora da prova, você tem que saber a diferença. Isso numa prova da FGV, uma vez deu uma confusão, o pessoal recorreu, que saiu assim a questão, olha só. Sobre o tribunal do júri, marca certa, não sei o que e tal. E aí tinha uma que dizia assim, a sentença de pronúncia tem natureza de interlocutória mista não terminativa. E esse era o gabarito. Mas olha só, o próprio enunciado da questão está dizendo a sentença de pronúncia. E aí teve gente que dizendo assim, me induziu a erro porque falou que era sentença, depois diz que não é e não sei o que e tal. Olha só, gente, está dentro do contexto da matéria. É aquilo que eu estou falando. Nem tudo que o código chama de sentença, nem tudo que a gente chama de sentença por aí tem natureza de sentença. Na hora da prova, vão perguntar a natureza jurídica. E não é um nome vulgar que a gente sai dando por aí, não. Ok? Tranquilo? Então, a gente tem o hábito de falar sentença de pronúncia, sentença de impronúncia, mas não é sentença. Ok? É sentença lato sensu, mas não é sentença estrito sensu. Então, qual é a classificação das decisões no processo penal? Então, é simples. Eu tenho aqui decisões, não despachos, né? Porque despachos são aqueles de mero expediente. AOMP.
a defesa. Junte-se, né? E tal. Isso é despacho, tranquilo? Mas vejam, as decisões são, no processo penal, classificadas em decisões interlocutórias simples, decisões interlocutórias. Opa, traço no lugar errado. Mistas ou com força de definitivas. E as decisões definitivas. As decisões definitivas se subdividem em decisões definitivas em sentido estrito ou, o nome mais utilizado, decisões terminativas de mérito. E as sentenças. As sentenças podem ser condenatórias ou absolutórias. Ana, mas que troço confuso, para que isso tudo? Que confusão. Não podia ser igual ao processo civil? Uma decisão no meio do processo é interlocutória, uma decisão que põe fim ao processo é sentença? Sim, poderia, mas não é. Não é por algum motivo. A gente vai ver o porquê. De fato, essa classificação, ela é, num primeiro momento, aparentemente mais difícil, mas ela não é difícil. Vamos prestar atenção. O processo penal e o direito penal são principiológicos. E um marco no direito penal e no processo penal é o princípio do ne bis in idem. Ou, para quem prefere, non bis in idem, dá na mesma. O princípio do ne bis in idem ou non bis in idem, na verdade, significa que ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato, né? Por isso que existe a coisa julgada, a litispendência. Então, ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato, certo? E aí surge a questão, peraí, o que é definitivo no processo penal? O definitivo no processo penal é aquilo que faz coisa julgada material. Exatamente porque ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. Então, aquela decisão que faz coisa julgada material é o que nós chamamos de decisão definitiva. Então, isso é o que vai diferenciar as duas categorias de decisões. Nós vamos passar uma linha divisória aqui, separando as decisões chamadas de interlocutórias simples e mistas das decisões definitivas, ok? E aí, qual é a diferença? As decisões definitivas fazem coisa julgada material e, portanto, impedem que o indivíduo seja processado novamente pelo mesmo fato, ok? Tranquilo? Ne bis in idem, certo? Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Olha só, no processo civil, durante o processo, se o réu morre, o processo acaba? Não. Porque bens, direitos, obrigações passam ao espólio e depois aos sucessores. Não é isso? No processo civil. O problema é que o processo penal é regido pelo princípio da intranscendência. A pena não pode ultrapassar a figura do agente. No momento em que a pena não pode ultrapassar a figura do agente, se o réu morre,
morre com ele o processo. Não existe no processo penal nada mais definitivo que a morte. Ficou claro? Porque com ele apaga toda a repercussão, ou seja, toda a possibilidade de punição daquele indivíduo. Ok? Então, essa é uma decisão que põe fim ao processo, que faz coisa julgada material. Mas é uma decisão onde o juiz não analisa os fatos. O juiz só reconhece, olha, diante da certidão de óbito, declara extinta a punibilidade, extinto o processo. Então, isso é o quê? No próximo bloco a gente vê.